Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Caio Bastos. E eu sou Iago Jorge. Tá cada vez mais com reverb, hein? Agora, gravando junto, né, cara? Acho que é a primeira vez que vê aí minha saudação inicial ao vivo. Ao né? vivo e a cores. E hoje a gente vai falar sobre estatinas, né, Caio? E não só a estatina, a mialgia peristatina. O que é, como identificar e o que mais importa, eu acho, é o que fazer. E isso eu tenho um particular interesse nisso, Caio, porque eu sou meio dislipidêmico, viu? Aí, assim, eu ainda sou meio jovem, né, dependendo de quem tá olhando, mas eu acho que o dia eu não vou escapar não, viu, de tomar, então eu vou ficar bem ligado aqui. Bom demais. E nesse novo formato, né, Caio, aqui do podcast, um formato mais enxuto, né, mais direto ao ponto. Formato em bolos. Exatamente. Nossa meta é fazer em até 10 minutos, mas se a gente passar para 12, 13, perdoa a gente, pessoal. O Caio tá audacioso, ele tá prometendo tempo no começo do episódio. Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos começar aí, Caio? Vamos lá. E já para começar direto, vamos falar sobre a importância das estatinas. A gente sabe que são remédios muito usados, tanto para prevenção primária quanto secundária de eventos cardiovasculares. E no fim das contas, o efeito principal delas é na redução do LDL. Tem trabalhos já que mostram que esse é o principal efeito das estatinas, que podem reduzir em até 20% efeitos cardiovasculares a cada redução de 40% do LDL. É o famoso colesterol ruim, né? Colesterol ruim, exatamente. Conhecido. Exatamente. Só que qual é o problema? Tem trabalhos que mostram que pelo menos 20%, mas até 75% das pessoas que usam estatinas param de usar com 2 anos de tratamento. Então assim, Caio, é um remédio muito importante, muito usado e que muita gente para de usar. Mas e aí, por que a pessoa para de usar? No geral, a maioria das pessoas que pararam de usar falaram que pararam por algum efeito adverso. E deles, o mais comum, sem dúvida, que todo mundo já ouviu falar, é pela mialgia. Esse é um clássico, né? Se você botar no Google a estatina, acho que aparece ali já no começo. Já aparece, a gente testou, se quiser ver em casa pode botar também, que vai falar sobre mialgia. E além da mialgia, a gente tem efeitos menos comuns, tolerância, insuficiência hepática, lesão hepática, até uma miopatia grave mesmo pela estatina, mas como o mais comum é a mialgia, é o que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Beleza, me fala mais aí sobre essa miopatia das estatinas. Perfeito. O que a gente tem que saber é que, no geral, quadro clássico de uma toxicidade ou pela mialgia pela estatina mesmo, são lesões e alterações musculares com fraqueza ou dor em músculos proximais e de grandes compartimentos musculares. Então, região do glúteo, do quadríceps, dos ombros, e geralmente piora ao exercício. Uma outra coisa importante é que esses sintomas começam rápido depois que você começa a estatina. Então, no geral, até o primeiro mês é o mais comum, mas a gente sabe que até 12 semanas pode durar para surgir esses sintomas. Então, assim, quer dizer que doeu um pouquinho o meu glúteo, eu já paro a estatina? Como é que é isso? Com certeza não. Então, a gente tem que saber que, é até uma coisa importante, saber diferenciar o que é de fato um efeito relacionado à estatina ou que é aquele famoso efeito nocebo, que é o oposto do placebo. Se o placebo é aquela coisa aquele efeito bom que eu tenho na expectativa de um efeito positivo pela medicação, o nocebo é o contrário. É eu ter um efeito adverso na expectativa de ter um efeito adverso, mas que não tem nenhuma relação biológica bem definida. Isso é interessante, né? Por conta disso que a gente conversou há pouco tempo, que os pacientes, eles já sabem, muitas vezes eles têm esse conhecimento que a estatina pode dar essa mialgia, né? Exato, a gente tem que saber algumas estratégias para a gente poder contornar esse efeito nocebo, para que as pessoas não parem de usar um remédio tão importante quanto as estatinas. E aí, Caio, dentro dos efeitos adversos da estatina, existe uma entidade chamada intolerância à estatina. O que é isso? Exato, Iago. E a gente tem que cuidado para poder rotular o paciente como intolerante, tem que ser uma avaliação bem criteriosa, porque ele realmente não vai poder mais usar estatinas ou ter que usar uma dose muito baixa de estatinas. E para definir intolerância é o seguinte, é um paciente que ele tentou usar pelo menos 2 estatinas, sendo uma delas na menor dose aprovada que a gente tem, mas mesmo assim ele tem um ou mais efeitos adversos que o proíbem de usar a medicação de maneira adequada. Então não existe aquele efeito de classe, né? Vamos dizer assim, que às vezes você tenta um remédio de uma classe e aí você às vezes tem que parar de usar qualquer remédio daquela classe. Então aqui na estatina, você pode tentar uma, não deu certo, teve muito efeito adverso, você pode tentar outra. E na verdade pode não, você deve tentar outra, né? Exato, Iago. Como a gente falou, elas são a base do tratamento da cardiologia hoje em dia e toda a área que mexe com LDL e risco cardiovascular. E a gente tem que ser insistente para tentar fazer o paciente usar a medicação, porque sabe que ela muda desfecho.
E, Iago, tem alguns grupos, então, que a gente tem que ficar mais ligado, né? Que são pessoas mais sujeitas a essa intolerância e efeitos adversos. Que são mulheres, pessoas com mais de 75 anos, que têm lesão renal, lesão hepática, hipotiroidismo, que bebem muito álcool, fazem muito exercício, usam medicações que interagem com as estatinas e até deficiência de vitamina D. Então, nesses grupos, vale a pena ficar com aquele alerta amarelo já ligado. Então, beleza, Caio. A gente definiu, né, o que é intolerância à estatina. Vamos entrar agora no manejo. Beleza. E aqui eu acho que é importante colocar que é um terreno de bastante incerteza. Então, às vezes, você tem diretrizes falando coisas diferentes, mas, de toda forma, é importante, né, você ter noção das principais recomendações no tema. E a gente trouxe uma em particular, né, Caio? Exato, que é a do NHS, lá do Reino Unido, que ela foi lançada em dezembro de 2021, mas foi revisada agora em janeiro de 2023. Essa diretriz, ela é bem bacana, assim, ela traz um fluxograma bem didático, e são 2 páginas, né, Caio? Então, assim, a gente vai deixar o link para esse material aqui nas referências do episódio, para você conferir sempre que precisar. Vale a pena até imprimir e deixar aí na gaveta do consultório, que é sempre bom dar uma usada. Beleza, né, Caio? Então, entrando agora na conduta, acho que o primeiro passo é a gente garantir que esses sintomas do paciente são relacionados às estatinas, né? Exato. E aí vale lembrar o que a gente falou mais cedo sobre os sintomas característicos, que são os sintomas simétricos de dor ou fraqueza em músculos proximais que começam, no geral, em até 4 a no máximo 12 semanas. Se não for assim, é provável que sejam sintomas de outra etiologia que vale a pena investigar, mas não culpados de estatinas. Porque dor muscular, né, é um sintoma muito inespecífico e muito comum, né? Muito então a gente comum. tem que ficar atento a isso. Exatamente. Então, beleza. Avaliei o paciente, garanti que os sintomas parecem ser realmente da estatina. E aí a gente vai avaliar agora a gravidade dos sintomas e dosar CPK, né? Uma duplinha, né, Caio? Exatamente. Então a gente pode ter 3 caminhos possíveis. O primeiro é aquele paciente que vem com CK muito aumentado, com ou até mesmo sem sintomas. E muito aumentado, sim, maior do que 10 até 50 vezes o limite da normalidade. Nesses casos, tem que parar a estatina, pensar que pode ser uma rabdomiólise e encaminhar o especialista. O segunda etapa é um paciente que tem pouco sintoma, que são toleráveis para ele, e um CK menor do que 4 vezes a normalidade. Então, beleza. Então, ele tem pouco sintoma, né? Vamos colocar assim. E um CPK que aumentou, mas não aumentou tanto. Não emociona. Não emocionou, beleza. Aí você mantém e observa o paciente com reavaliações frequentes para ver se os sintomas pioraram ou não, e até repete CK para ver se já normalizou. E o terceiro caminho são os sintomas mais graves mesmos e ou uma CPK que aumenta de 4 até 10 vezes a normalidade. Né, Caio? Assim, essa questão aí de sintoma mais intenso, menos intenso, falando de mialgia, é uma coisa muito subjetiva, né? Demais. O que os trabalhos falam que um marco importante seria o paciente, por exemplo, perder a função daquele grupo muscular. Então agora ele não consegue mais pendurar as roupas no varal, por exemplo. Meu amigo, acho que esse aí, o paciente mesmo já parou, né, parou há muito tempo. Não precisa você nem se dar o trabalho. Exato. Então, é de fato subjetivo, não tem uma regra fina, vai depender de você, da sua prática clínica e de conhecer o paciente. Alguns pacientes podem ter pouco sintoma com muito CPK e outros o contrário. Por isso que é bom seguir essas 2 opções, ou sintomas muito graves, ou uma CPK um pouco mais alta. Beleza, né? Então, assim, localizando a gente aqui de novo, né, Caio? A gente tá no terceiro caminho, que é quando o paciente tem muito sintoma, independente do valor de CPK, ou quando ele tem ali uma CPK entre 4 a 10 vezes, né, o limite superior da normalidade, independente dos sintomas. Exatamente. E aí, nesses casos, o que a gente vai fazer é parar a estatina por 4 a 6 semanas e observar o paciente. O que a gente quer saber? Quanto tempo demorou até os sintomas melhorarem e se a CK normalizou. Se, por exemplo, os sintomas não melhorarem em 4 a 6 semanas, é pouco provável que seja pela estatina. Então vai aquela história do efeito nocebo. Talvez o paciente, por usar a medicação, atribuiu que aquela mialgia que ele já tinha antes ou que surgiu agora foi pelo remédio. Mas esse tempo de 4 a 6 semanas sem a medicação, mantendo os sintomas, é muito improvável que seja pela estatina. E aí vale a pena voltar à medicação. Beleza. E se ele melhorou, Caio? Perfeito. O paciente melhorou, tá 2 semanas sem sintoma nenhum, você vai fazer um novo desafio com a estatina. E aí tem 3 opções principais. A primeira é você recomeçar a estatina com uma dose menor do que ele vinha usando. A mesma estatina, né, A Caio? mesma estatina. A segunda é você trocar a estatina. Então, você estava com a Torva, mudar para a Rosuva, estava com Simva, vai para a Torva, não tem problema. E a terceira opção é você tentar fazer uma estatina em dias alternados.
Por exemplo, estava com rosuvastatina 10mg por dia, faz segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Tem trabalhos que mostram que, mesmo nessas doses alternadas, tem evidência de redução do LDL, que é, no fim das contas, o que a gente quer atingir para o paciente. Tem diretriz, né, Caio, que recomenda até algumas vezes você reiniciar a mesma estatina na mesma dose, né? Exato. Aí depende de você e do seu paciente, vocês dois conversarem para compartilhar a decisão. No fim das contas, o que a gente quer é que o paciente use a medicação que a gente sabe que tem efeito benéfico. E se ele topar usar, vale a pena. E aí não deu certo, você volta essas outras 3 opções aí que a gente colocou, né? Exatamente. Beleza, Caio. Então, escolhi uma dessas 3 opções e o paciente melhorou. E aí, o que a gente faz agora? Perfeito. O que você quer agora é titular a dose da estatina com base no LDL do paciente e no risco cardiovascular dele. Então, o que você quer é usar a maior dose possível de estatina que deixe o paciente no alvo terapêutico. É um trabalho de formiguinha aí, né? Exatamente. Você vai com calma, paciência. Exatamente. Então, por exemplo, estava usando Rosuva de 5mg. Se ele não está na meta de LDL ainda, você vai tentar aumentar a Rosuva para 10mg para que ele fique na meta. E aí, o paciente pode tolerar a estatina e ficar tranquilo, segue a vida, ou ele pode ter de novo sintomas, que você vai precisar voltar a Rosuva para 5 e pensar numa outra estratégia para poder garantir que ele chegue no alvo de LDL. Beleza, e a mesma coisa também com essa questão dos dias alternados, né? Você tenta aumentar um pouco a quantidade de dias e ver como é que vai ser a tolerância do paciente até, né, ele também alcançar essa meta do LDL. Exato. E aí, Caio, assim, a gente pode agora ter 3 possibilidades para esse paciente. A primeira possibilidade é que mesmo com essa estratégia aí de menor intensidade, ele não tolerou. Exatamente. Então, esse paciente vai aplicar a definição que já falamos sobre intolerância à estatina, que é o cara que tentou 2 diferentes com uma na menor dose possível e, mesmo assim, não consegue usar o remédio. E aí, temos que pensar em outras medicações para conseguirmos mantê-lo no alvo de LDL. E aí pode ser os inibidores de PCSK9, ezetimiba, mudança de estilo de vida. É um caso mais difícil, mas que o que importa mesmo é tentarmos de toda forma reduzir o LDL. O segundo caminho, né, é quando o paciente está com a dose baixa e ele tolerou. Então, se com a dose baixa que ele está recebendo está na meta, tranquilo. Mas se não tiver, você vai querer otimizar a estatina. E se ele tolerar com a dose otimizada, ficando em meta, tranquilo, vida resolvida. E o terceiro, aquele paciente que tolerou a dose baixa, mas ele não tolerou quando você aumentou para tentar alcançar a meta de LDL. Exatamente. Que também fica um paciente intolerante à estatina, porque ele não consegue usar a medicação na dose que ele precisa, mesmo com 2 drogas diferentes, para manter o LDL no alvo. E aí você vai precisar também, como no primeiro caminho, usar medicações adjuvantes, de novo ezetimiba ou os inibidores do PCSK9. Mudança de estilo de vida, né? Exatamente, tudo isso junto. Então é como se ele fosse um intolerante meio que parcial, né, cara? Exatamente. Tem até diretriz que chama assim, mas a gente, para facilitar, pode ser intolerante também. Beleza, cara. Então, assim, a gente passou por esse caminho aí da miopatia, né, relacionada à estatina. A gente falou bastante coisa. Lembrando que a diretriz, né, essa do NHS, tá nas referências, que é bem legal você ver, que é visual, né? Vai lhe ajudar na prática do dia a dia. Mas vamos aí colocar a nossa take-home message aí para os ouvintes, cara. Então, o que lembrar? Exatamente. Então, acho que mais importante lembrar que a estatina é uma medicação que ela tem mudado desfechos cardiovasculares no mundo inteiro e a gente tem que se esforçar para que o paciente use o remédio. Então, o que é importante? Nem toda mialgia é para taxar o paciente como intolerante à medicação. A gente tem que testar mesmo com ele se aquela dor, aquele sintoma é causado pela estatina. Se for causado, pensar em diferentes estratégias para aumentar a aderência do paciente, mas se tudo isso for de fato ineficaz e ele for intolerante, não esquecer que o que a gente quer no fim das contas é reduzir o LDL. E tem outras medicações que são capazes de fazer isso, ezetimiba e os inibidores do PCSK9. E lembrar também, né, se o paciente tem sintomas, você vai aí fazer uma dosagem de CPK, né, que isso vai também ajudar ali na sua estratégia relacionada à estatina. Exatamente. Fechamos, né, Caio? Fechou, então. E aí, assim, se você tem alguma dúvida, quer compartilhar algum caso, vai lá no nosso Instagram, @tadeclinicagem, nosso canal no YouTube, @tadeclinicagem, nosso canal no Twitter, @tadeclinicagem. Então, todos os nossos canais estão à disposição para a gente conversar, trocar ideia, trocar experiência. Exatamente, vem com a gente. Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.